E aí, galera, tá tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Eu sou o Alisson, professor de Geografia, e hoje o nosso assunto é o método Braille. Não, pessoal, pode ficar tranquilo. Não foi a sua internet que caiu, não foi o vídeo que bugou, também não foi o monitor que deu problema. Mas por que tá tudo escuro? Eu não consigo ler nada? Essa é a ideia. Como é que a gente consegue ler no escuro? É lógico que isso é impossível. Então, vamos pensar nas pessoas com deficiência visual. Como essas pessoas conseguem ler? É possível? Bom, vamos descobrir. Couvret. Olha, pessoal, eu não vou mentir para vocês. Eu não tenho aptidão nenhuma para pronunciar nada em francês. Então, peguei uma ajudinha aqui do Google. Valeu, Google. Couvret. Essa é a localidade em que nasceu Louis Braille, um professor francês em 1809. Trata-se aí de um vilarejo, né? É uma comuna nos arredores de Paris. Olha aí, gentes do meu Brasil. Vamos dar uma espiadinha na vida do professor Braille, né? Lá na sua infância. Ah, essa aqui era a casinha que vivia o professor Braille, né? Ainda na época com cerca de 3 anos, junto com seu pai Simon René. Então, o pai do Braille, ele era um fabricante de arreios e celas. Porque a gente vai levar em consideração que nessa época o meio de transporte mais comum ali do dia a dia era o cavalo, né? Então era muito comum, era uma profissão muito comum. E é interessante que essa casa hoje ela virou um museu, né? A imagem à direita, já na parte interna, nós vamos ver ali que todos os objetos, os móveis, eles foram preservados. Então, hoje ele é um museu que resgata essa memória do Braille e fica ali em exposição, o que é muito legal a gente ver os instrumentos de trabalho daquela época. Então, logo aos 3 anos de idade, um fato muito importante aconteceu que mudou todo o curso da história, que foi fundamental para que lá na frente a criação do método Braille fosse possível, porque o Braille ele acompanhava o pai dele no dia a dia no trabalho. Mas claro, né, gente? Nós estamos falando de uma criança de 3 anos. Então, ele estava ali brincando, acompanhando o pai dele, e de repente ele sofreu um acidente, né? Esse instrumento que nós estamos vendo aí é uma sovela, é uma espécie de instrumento que era usado para perfurar o couro. E brincando com ele, o que aconteceu? A ponta dessa ferramenta atingiu o olho esquerdo do menino. E aí isso causou uma infecção e, infelizmente, alguns meses depois, né, ah, essa infecção ela se alastrou e afetou também o olho direito dele. Então, gente, infelizmente, já aos 5 anos de idade, ele tinha perdido totalmente a visão dele. Pessoal, essa parte da história, ela acaba sendo muito inspiradora para nós, né? Porque o Braille, ele seguiu em diante, foi crescendo ali com todas as dificuldades e tentou seguir a vida da forma mais normal possível, né? Tanto que ele seguiu, entrou para a escola e não só entrou, mas mesmo com a dificuldade de não ter o recurso da visão, ele conseguiu ser um aluno notável, com uma inteligência que era percebida pelos professores dele, né? E isso fez com que ele ganhasse uma bolsa no Instituto Nacional para Jovens Cegos, lá em Paris. Ele foi fundado por Valentin Hauy, que é esse senhor que nós estamos vendo aí à direita. O Hauy ele foi responsável por criar um sistema de alfabetização que tinha letras ali de forma impressa, em relevo, mas não tinha nada a ver ainda com o Braille, porque eram as próprias letras que os alunos sentiam o contorno delas, né? Então já tinha uma instituição pensando nessas pessoas, né? E agora vamos entender um pouquinho melhor como que isso levou o professor Braille a criar o método que nós conhecemos hoje. Bom, então vamos entender melhor essa história. O professor Raui teve forte influência sobre o Braille, para que depois, lá na frente, ele viesse a criar esse método.
Mas ele não foi o único, porque também teve ali um capitão no exército francês que era o Nicolas Charles Marie, mais conhecido como Charles Barbier. Ele também tinha um método que ele chegou a desenvolver, né? Mas esse método era um pouco diferente, porque ele tinha o agrupamento ali de códigos, e esses códigos eles tinham pontos e traços em relevo, né? E a princípio ele queria passar essa ideia para os militares, né? Que seria uma forma de trocar informação de forma codificada. Mas a forma de interpretação era muito complexa. Bom, então aí depois de ter contato com o método do professor Howie e também do Charles Barber, o Braille pensou, rapaz, eu acho que dá para pegar essa ideia e dar uma melhorada nela para criar um método um pouco mais fácil de ser interpretado. Então foi isso aí que ele fez, né? Ele pegou e aperfeiçoou essa ideia. Então não demorou muito, até que chegou em 1824, ele já tinha esse método pronto. Então ele simplificou a forma de leitura, né? Ele eliminou alguns traços e criou uma célula mais compacta, mais simples, né, para facilitar o entendimento. Então aqui nós temos só um exemplo de como que era, por exemplo, o método Barber, em que cada célula ela possuía 12 pontos, né? Aí, como nós estamos vendo aí, em duas colunas. Então, toda essa sobreposição era o indicativo da letra A. Já no método Braille, ele fez essa redução, né? Então, ele trouxe, diminuiu para 6 pontos. Então, nós temos no método Braille o equivalente à letra A. O método Braille, ele possui 3 graus diferentes, né? Que em cada grau muda a complexidade e exige mais do leitor para conseguir fazer a interpretação, né? A leitura do que está escrito. Então, basicamente, o grau 1 ele é por extenso, né? Ou seja, é escrito letra por letra, palavra por palavra. Existe o segundo grau, que já é uma forma abreviada, e ainda o grau 3, né? Que aí já exige um conhecimento muito mais complexo dessa forma de linguagem, né? Da memória, a própria sensibilidade tátil, ela tem que ser já bem estabelecida, bem desenvolvida, porque são abreviaturas que têm uma complexidade maior para que possa ser interpretada. Gente, o Braille chegou no Brasil no ano de 1856 e o responsável por trazer ele para o Brasil foi o professor José Álvares de Azevedo, né? E ele foi o primeiro professor cego brasileiro. Ah, ele se dedicou na disseminação, né? E teve apoio do Instituto Imperial, ou melhor, Imperial Instituto de Meninos Cegos, né? Que hoje é o Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro. Então, tá aí a imagem desse instituto, né? E existe o Dia Mundial do Braille, que é celebrado em todo o 4 de janeiro, né? Que é o dia de nascimento do Louis Braille. Então fica aí essa data comemorativa em homenagem ao criador desse método. Então, como nós já vimos no início do vídeo, né? A casa em que viveu o professor Braille, onde ele passou a sua infância, na sua terra natal, hoje ela se tornou um museu, né? Em memória do professor Braille, e ali a gente viu que estão conservados ali os móveis da casa, as ferramentas, os primeiros trabalhos do professor Braille já com o método depois que ele concluiu a sua criação, né? Então fica aí uma dica para quem tem essa condição de visitar, né? Lá nos arredores de Paris, e aí aproveitar, né, gente, para fazer essa imersão no tempo, não só conhecer a realidade ali da infância do professor Braille, mas também, olha só que interessante nessa imagem, né? A gente vê as ferramentas, um processo de trabalho tão diferente dos dias atuais, algo muito mais artesanal, manual, que era passado de pai para filho, né, que ficava ali dentro da família, uma dinâmica muito interessante e que vale a pena ser conhecida também, tanto pelo aspecto cultural, histórico, né? É
um conhecimento rico. E esse museu armazena, né, as primeiras obras do professor Braille. E aí a gente vê nessa imagem, que interessante, os escritos, né, os livros, enfim, todo já um material que foi criado pensando nas pessoas com deficiência visual. E fica aqui o nosso reconhecimento, a nossa homenagem ao professor Braille, né, que em meio a todas as adversidades, tanto pela questão do acidente, que tirou a sua visão ainda tão cedo, né, na sua infância, de toda a dificuldade que passou a considerar por uma época em que os recursos eram ainda menos favoráveis do que hoje, né? Então, uma pessoa que enfrentou essas dificuldades e que deixou como herança esse método que hoje ajuda milhões de pessoas pelo mundo com deficiência visual a ter um acesso à informação. E é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, compartilha, se inscreva no nosso canal. Aproveita aí, dá uma olhadinha nos outros vídeos, tem muito conteúdo legal, muito conteúdo bacana para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, galera. Valeu!